Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro dia 29 de janeiro de 2020. E eu venho aqui cumprir aquele meu compromisso, eu cumpro compromisso, né? De estar diariamente ao seu lado, na sua máquina, para você saber o que eu acho das coisas que estão acontecendo. Eu estou realmente perplexo com o IUP da Tijuca, Gustavo Montezano, presidente do BNDES. Depois da CPI, eu já falei para vocês aqui do trabalho da CPI, das idas da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal ao Rio, para a sede do BNDES, da delação de Palocci, falando das propinas que foram pagas para o BNDES conceder generosamente obras superfaturadas em Angola, Cuba, Odebrecht, JBS, etc. Vem o senhor Gustavo Montezano com aquela cara de pau que os presidentes do BNDES usam quando assumem, ou pelo menos usam e depois assumem, né? Para dizer que não há ilegalidades nas operações passadas do Banco Público. E o que o Brasil é que legalizou o esquema de corrupção, quer dizer, transfere para os legisladores a responsabilidade que era ele que tinha que cumprir, depois de ter autorizado a continuação de uma auditoria que foi feita pela Cleary Gottlieb, da qual um dos sócios foi testemunha de Lula nas suas ações da Lava Jato e que defende interesses da Odebrecht, que deve bilhões de reais e não vai pagar ao BNDES, que é um banco público, repito, da Petrobras e do BNDES. É realmente o fim da picada. Ele vem dizer que a gente construiu leis, normas, aparatos legais e jurídicos que tornaram legal esse esquema de corrupção. A conclusão é essa. Mas se fosse para dizer isso, ele precisava gastar tanto dinheiro, se ele já sabe disso, se ele já sabia disso, se ele sabia também, se é que não se informou, do trabalho da CPI, da delação de Palocci, como é que ele tem a cara de pau de dizer isso? Esse senhor, aliás, esse IUP da Tijuca, foi nomeado pelo Paulo Guedes, mas segundo o próprio Bolsonaro disse, é um menino que ele conheceu na infância que hoje é um jovem no qual ele confia. Não devia. Achar que é só esquisito ter esse pronunciamento em que chama a imprensa para contar essa lorota da forma mais cínica do mundo, o Bolsonaro tinha que ter demitido só por isso. Só por isso. Olha, a Cleary Gottlieb pegou essa baba depois de seu dono ter testemunhado a favor de Lula e de os auditores terem sido contratados para defender pegadores de propina de acordo, pagadores e pegadores de propina de acordo com o Palocci. Bolsonaro disse que isso era esquisito. Não é só esquisito. Olha, o que eu tenho dito aqui sobre isso, do BNDES, é simples. Esse pessoal todo, a Maria Silvia Bastos, o Paulo Rabelo de Castro, o Joaquim Levy, os ex-presidentes antes do Montezano, eles não feriram os seus companheiros de mercado porque eles estão atuando no mercado e precisam manter boas relações com a burocracia do BNDES, de um banco público que não é nem mãe, é mãe, pai, avô, tudo junto, né? Pois agora vem o Montezano fazer a mesma coisa, sendo que o Montezano, ao contrário do que eu citei, não tinha nome, não tinha nada, e vai agora se aproveitar disso para arrumar um belo emprego, quando acabar esse empregaço no BNDES, e vai ter boas, excelentes relações, porque livrou a cara de todo mundo no BNDES. Agora, eu achava que depois de ter demitido o Vicente Santini, barbudinho de predileção do clã, dos filhotes e dele mesmo,
Que o Bolsonaro demitiu porque fez uma coisa absurda, né? Esses barbudinhos protegidos pelos Bolsonaros, eles acham que podem tudo. Então o cara pega um avião da FAB, vai para Davos, na Suíça, de lá vai para Nova Delhi, aí é fotografado, cumprimentando o Bolsonaro, todo sorridente, e volta no avião da FAB, e o Bolsonaro diz, isso é um absurdo, mandou exonerar o número 2 da Casa Civil. Eu pensei, então, o seguinte, o Bolsonaro está fazendo as coisas certas, vai demitir os erros graves que os seus filhotes e ele mesmo cometem com esse negócio de nomear essas pessoas que não têm o menor estofo ético, né? Pois é, agora ele se prepara para cometer um erro maior ainda. Ele pretende nomear, como já disse, o terrivelmente evangélico André Mendonça, advogado-geral da União, que foi nomeado para a instituição pelo Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli ocupava a chefia, e que depois passou a ser um protegido dele, e hoje eles vivem trocando agrados, né? Então, o Bolsonaro dá... o Dias Toffoli dá presentes do Supremo para o advogado-geral da União, e agora mesmo, eu estou vendo aqui essa notícia, o advogado-geral da União defendeu a criação do juiz de garantias, medida prevista como jabuti na lei anticrime que foi sugerida ao Congresso pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, ainda, Sérgio Moro. Diz que a medida prestigia a imparcialidade do julgador, não viola a Constituição, nem traz impacto financeiro e orçamentário. André Mendonça é semi-alfabetizado, é criacionista, acredita que a Terra é plana, não reconhece Darwin nem Galileu Galilei, e agora vem atingir toda a nata dos juristas brasileiros que já apontaram o contrário do que ele falou sobre o juiz de garantia, inclusive enfrentando o vice-presidente Luiz Fux, que é o relator dessa medida que o Toffoli atropelou e tentou impor sobre ele. Pois então, o André Mendonça é mais um que o Bolsonaro vai nos impor. Ele vai entrar no lugar do decano Celso de Mello, em novembro, e vai ser um voto a mais do PT. Ele é petista, vive bajulando o Lula, bajula o Dias Toffoli. Escreveu um livro sobre 10 anos, organizou, né? Um livro sobre os 10 anos do Dias Toffoli no Supremo, e vai fazer companhia o Jorginho, que tem 6 anos de bacharel, Jorginho Oliveira, secretário-geral da presidência, e vai substituir, segundo o Bolsonaro já adiantou, não sei por que essa antecedência toda. Aliás, eu sei, conto, ninguém acredita, né? É o acordo para livrar a cara do Flavinho, primogênito. De qualquer maneira, o Jorginho, que segundo o Eduardo Bolsonaro é a pessoa mais leal ao pai, mas eu ainda não entendi o que é que a lealdade do Jorginho tem a ver com o cargo no Supremo. De qualquer maneira, o Eduardo Bolsonaro não se dá o luxo de explicar nada, né? Pois bem, mas já que estamos falando de mentiras e lorotas, eu quero dizer que eu já comentei aqui a entrevista que o Lula deu ao UOL. Mas eu achei mais um pedacinho da entrevista que eu gostaria de contestar. Disse Lula ao UOL: eu sempre disse que sou o que sou por causa da imprensa, mesmo quando ela falava mal de mim. Duvido que tenha um dono de jornal ou um jornalista que diga que o Lula chamou para pedir para não publicar tal coisa. Nunca fui tomar café com um dono de jornal para pedir favor e não peço. O que defendo é que o grande censor da imprensa nesse país seja o telespectador, o leitor e o ouvinte. Agora, o internauta. A revista Cruzoé publicou essa lorota, essa mentira, essa canalha declaração do Lula, e reproduziu um pedaço de um artigo de Mário Sabino, um dos donos do antagonista, de agosto de 2018, quando elencou as tentativas de Lula e seus partidários para controlar a imprensa, a democracia e a justiça. Eu vou só chamar a atenção para um desses fatos que o Sabino lembrou, para poder dizer que ele, no poder, Lula e seus seguidores tentaram criar um Conselho Federal de Jornalismo para amordaçar a imprensa. Quiseram expulsar o americano Larry Rota do Brasil, porque o correspondente do jornal The New York Times fez uma reportagem sobre o alto consumo etílico do petista.
Tiraram da editora Abril publicidade de estatais por causa da cobertura da Veja, daquela época. A Veja agora é outra. A Veja agora está a serviço do PT e do gringo, o bandido lá da pornografia e da sonegação, o Glenn Greenwald. Por causa da cobertura da Veja dos escândalos petistas, instituíram um mensalão, um esquema para comprar votos da base aliada com dinheiro público. Para completar essas informações do Mário Sabino, eu vou contar aqui uma história pessoal. O Lula está dizendo aqui, o Lula combinou com o Silvio Santos a admissão dos 3 comentaristas dos jornais do SBT para evitar que a Dilma Rousseff fosse atingida por comentários contra no ano da eleição, em 2014. Para isso, convenceu Dilma a comprar 35% do banco sul-americano, pan-americano, desculpe, que estava quebrado porque foi roubado. Essa é a verdade do Lula. Lula é um mentiroso, cachaceiro, ladrão e lavador de dinheiro. E, sim, não que ele seja o único, viu? Já que eu citei meu exemplo pessoal, posso também citar que o ilídimo senador José Serra, acadêmico, professor de economia, pediu minha cabeça ao meu patrão da época, Zé Eduardo Andrade Vieira, que ainda passou um esbregue, uma lição de moral nele para dizer que a liberdade de imprensa não permitia esse tipo de abordagem que ele fazia. Antes de terminar aqui, a Isabel já está meio nervosa ali para acabar aqui o vídeo, eu quero contar que Otávio Marques de Azevedo, que era o presidente da Andrade Gutierrez, foi alvo, em dezembro, de 3 mandados de busca e apreensão cumpridos na fase batizada da Lava Jato de Mapa da Mina. Essa etapa da força-tarefa apura se o sítio em Atibaia, frequentado por Lula, foi comprado com dinheiro de propina da empresa de telefonia Oi, por meio dos sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente. A Oi tinha o grupo Andrade Gutierrez como um dos seus controladores. A Lava Jato, em petição à Justiça, na qual pediu os mandados de busca contra o presidente Andrade Gutierrez da época, afirmou que, embora o empresário tenha firmado acordo de colaboração, nele não tratou sobre os ilícitos narrados na presente peça. Eu quero lembrar a vocês que, quando isso aconteceu, eu também citei aqui, né? Eu também, eu estou muito ocupado voltando de férias e só li hoje um artigo que eu recomendo a todos vocês, Jornais, um Balanço. Carlos Alberto de Franco publicou segunda-feira na Opinião do Estadão, em que ele usa de bravura, é mais do que coragem, é bravura para mostrar que a democracia depende da imprensa, sim, e da imprensa tradicional, não é de negócio de redes sociais, etc. não. Ele disse que qualidade informativa, rigor, coerência editorial e espírito público edificam a credibilidade e a força da marca. Os jornais sérios fazem algo em que se pode confiar. A informação tem assinatura, conta com o aval de uma história de profissionalismo e comprometimento com a verdade dos fatos. O saldo extraordinário da Lava Jato seria possível. Ele pergunta se o saldo extraordinário da Lava Jato seria possível sem imprensa independente. E antes de encerrar, eu quero também dar uma notícia muito atrasada, de 3 de janeiro, que meu querido amigo Sebastião Barbosa, o Barbosinha, sobrinho de Margarida Maria Alves, mártir do movimento das Ligas Camponesas na Paraíba, morreu em Santiago do Chile, onde ele vivia havia 10 anos. Estava com problemas cardíacos muito graves e no dia 3 de janeiro teve uma parada cardíaca. Eu recebi um e-mail que eu gostaria de ler 2 ou 3 linhas, da viúva Luana, que é muito querida amiga minha, para tirar um pouco de uma imagem negativa que a esquerda está querendo fazer do Chile. Olha o que ela descreveu. A equipe médica aqui no Chile fez de tudo para reverter o quadro de saúde dele, mas infelizmente a insuficiência cardíaca era antiga e não tiveram como fazer mais nada. Graças a Deus, Barbosinha teve a assistência médica do primeiro mundo e não faltou nada para ele. Pública, hein? De ambulância, enfermeiros em casa, cadeira de rodas, medicamentos também em casa, curativos nos calcanhares rachados. Louva a Deus por ele ter tido muito carinho por todos e as pessoas que convivemos durante esse período. Deus o levou dormindo, sem sentir dores, pois seu semblante foi de tranquilidade. Barbosinha escreveu em 1991, e eu tenho a honra de ter ajudado a publicar na Siciliano, o livro Brasil, País da Impunidade, a Lava Jato, o Moro, o Bretas,
o Valeixo estão tentando manter o combate à corrupção para acabar com a verdade desse título que ainda permanece, inclusive por parte do governo federal. Bom, eu me despeço por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.